Ninguém me avisou. Todo mundo fala sobre sonhos, conquistas, mas não me avisou sobre o processo. Mas aqui a gente fala. Meu nome é Juliana Salles, sou analista comportamental e hoje eu trouxe uma mulher conhecida pelo que ela conquistou. Mas eu não a trouxe aqui pelos negócios, eu trouxe por quem ela é: mãe, imigrante e teve todos os motivos para desistir, mas ela não desistiu. E o nome dela é Gislene Gontijo. Seja bem-vinda! Obrigada, um prazer estar aqui com você, Juliana. Ai, que bom. E Gislene, fala um pouquinho sobre a Gislene, não sobre a empresária. Gislene, sou mãe de uma menina, moça, 17 anos, Alexia. Sou empresária e sou uma menina no coração ainda. Então vamos falar um pouco sobre, já que você falou, né, que você é mãe de uma filha, né? Quantos anos ela tem? 17. 17 anos. Vamos falar de mãe, então. Maternidade. Já é difícil ser mãe, né? A gente já tem os desafios de ser mãe. Aí, no caso, você é mãe solo. Qual que é a maior dificuldade que você obteve que hoje você pode estar passando para aquelas mães que hoje sofrem, né, com essa dificuldade de ser mãe solo? Uhum. Eu acho que o peso de carregar tudo, né? A, de você tomar todas as decisões sozinha, as decisões de... O cuidado é o mais fácil. Acho que o cuidar é o mais fácil porque já é natural da gente, né? Da mulher já é natural cuidar. Eu acho que o mais difícil é tomar, carregar realmente todo o peso de ser a provedora, de tomar decisões difíceis da educação, ter 100%, 24 horas mesmo, você carregando tudo. E mas não acho que é difícil, aquela coisa difícil. Tem alguns momentos, mas eu acho que a pessoa que começa também solo, é mais fácil você já entrar solo na maternidade do que você entrar achando que às vezes tem e não está solo, mas está solo, né? Que acontece com muitas mulheres. E é Exatamente. pior. Às vezes ela tá carregando mais de um peso, além de ela tá carregando a responsabilidade de ser mãe, às vezes ela tá sendo mãe de dois, em vez de ser só da criança. É verdade, tem muitas mulheres que são casadas e que têm só um homem presente, mas não tem realmente um companheiro, elas fazem tudo realmente sozinha. Uhum. Você tem razão. Como que você consegue separar, né, no caso, o seu negócio com a maternidade, assim, em questão de tempo para ela? Né, como você falou, né? O ruim é, na verdade, é porque você. O mais difícil é que você tem que prover. Mas essa área da provisão, assim, como você administra isso com a sua filha? O dia podia ter mais horas, né? Porque o trabalho toma muito tempo, principalmente quando você é empresário, você tá tocando o negócio sozinha e liderando outras pessoas e expandindo, consome muito tempo. Então, os meus dias era até hoje ainda, né? Hoje eu tenho mais liberdade com o meu tempo, mas por muitos anos, vários anos, mais de 10 anos, trabalhava 14 horas, às vezes mais. Eu saía de casa quando ela estava pequena, eu saía de casa cedo. Quando ela estava recém-nascida, na verdade, que eu voltei a trabalhar, eu saía de casa de 6:30 da manhã. E às vezes eu voltava, eu levava ela comigo, às vezes eu voltava de 7 horas da noite. Então era bem puxado. Aí depois ela começou a ir pra creche, né? Com a Aninha, ela começou a ir pra creche. E às vezes eu ficava com ela 1 hora do dia. O resto do tempo eu não tava com ela, que às vezes eu chegava, ela já tava dormindo. Então, por muitos anos foi daquela maneira. Eu ficava com ela só mesmo no domingo à tarde. Que eu trabalhava no domingo também. E é difícil, mas aos poucos vai se encaixando. Você vai conseguindo manejar o tempo um pouquinho. E o tempo que você tá é aproveitar, né? E desfrutar. Você falou uma coisa muito importante, você tirava 1 hora para ficar com ela. Mas você sabe que na neurociência, na psicologia, 10 minutos ou até 5 minutos que você tiver com seu filho, mas inteiro para ele, já é o suficiente. E você falou 1 hora, então, tipo assim, você vê que você realmente foi presente na vida da sua filha. Independente da sua correria, independente da sua dificuldade, você conseguiu, mesmo inconsciente, né? Uhum, Você conseguiu dar esse tempo que sua filha uhum, precisa. Isso é muito importante para todos os pais, tanto mães solo como pais, precisam dar esse momento, nem que seja 5 minutos do seu dia onde você não tem celular, onde você não tem distração, onde você realmente entra no mundo da sua criança, no mundo do seu adolescente. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho
nós temos uma relação, ele é jovem também, tem 17 anos, e a gente tem uma relação muito, assim, eu deixo ele bem à vontade, eu tento fazer uma forma de que eu entre no mundo dele para saber o que que ele pensa. Então, eu faço muitas perguntas, né? Então, eu aprendi, né, que a pergunta, ela é necessária. Muitos pais, eles, na verdade, eles já julgam, eles já chamam atenção, mas não querem saber exatamente o feeling, né? O que que a criança ou o adolescente está sentindo. Então, eu instigo isso nele. Eu falo, aconteceu alguma coisa em alguma redes sociais, eu pego e falo, filho, o que que você acha sobre isso? Porque eu quero saber a reação dele referente a isso. Às vezes eu falo, filho, o que que você acha sobre outra coisa? Eu sempre procuro ouvir o que ele tem na cabeça dele. Então, eu até aconselho os pais a perguntar mais, ao invés de tentar deduzir o que está Uhum. acontecendo, né? Então, isso é muito importante. E a gente conversando hoje, ele mesmo falou assim, né? Ele falou assim, mãe, é incrível como a senhora me deixa confortável para conversar com a senhora, coisa que eu não falaria Uhum. para a mãe. Então ele fala realmente, ele se abre, eu consigo deixar ele confortável o suficiente para que ele fale. E isso é importante, né? Então, essa 1 hora que você teve com ela foi o suficiente para que ela realmente sentisse a sua presença, Uhum. independente de que seu tempo seja corrido ou não. Isso foi muito importante para ela, pode ter certeza. É, a gente tinha as rotinas, né? Então a gente tinha uma hora ali e eu sempre tinha a rotina. Quando eu chegava em casa, às vezes que ela estava acordada ainda, a gente tinha a rotina tinha uns 4 livros que a gente lia. Eu lia para ela, né? Ela nem falava ainda e ela pegava e pelas figurinhas ela ia passando. Então, outro dia a gente tava na Marshalls e aí tinha um livro lá. E ela viu o livro e ela falou: Ah, mãe, é igual que você lia para mim. Uhum. E aí, tipo assim, então ela lembra mesmo pequenininha, ela tava com 1 ano e pouquinho, ela nem pronunciava as palavras nem nada, e ela passava as páginas, mas era a rotina que a gente tinha. Exatamente. Outro Uhum, ponto que você falou uhum, muito importante é rotina. Algo repetitivo, porque grava, cria uhum, memórias ao ponto você ver de com 1 aninho ficar gravado no subconsciente dela, né? Porque fica gravado no subconsciente e quando ela cresce, consegue lembrar do que você fez. Nossa, que lindo! uhum. Meu Deus do céu, tremendo. Mas referente a Gislene, porque a Gislene cuidou de tudo, cuidou da filha e muito bem, pelo que até agora a gente Uhum. ouviu. Parabéns. E a Gislene? Quem cuidava da Gislene? Deus cuidava, né? Hum? Deus sempre cuidou. E eu fui passando o tempo. O tempo passa muito rápido, porque eu falo, parece que ela fez 17, mas parece que foi ontem. Então, para mim, desde que engravidei, e tive ela, passou muito, muito rápido o tempo. Não sei se é porque também eu fiquei muito ocupada, né? Ocupada com trabalho e maternidade, que tanto o trabalho que eu gosto, eu adoro o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. E a maternidade também. Eu sento com ela até hoje, eu sento e faço coisas lá, fico vendo desenho, vendo coisas de criança Você entra mesmo. no mundo dela. Isso. Então, Uhum. pra mim, tipo, era isso, meu cuidado também. Não precisava de outra pessoa estar cuidando de mim. Era estar ali junto também com ela e fazer. Eu gosto de fazer as coisas que ela gosta, eu gosto de fazer as coisas mais simples. Que bom. E isso automaticamente já te alimentava Uhum, também. sim. Ai, que ótimo. Que bom, porque você acabou se identificando, né, com as coisas Uhum. dela que ela gosta. Que mensagem você daria, no caso, para as mães hoje em dia que estão ouvindo esse podcast e realmente sente uma dificuldade, né, referente à maternidade, a reconciliar a maternidade com os negócios. Porque, como você falou, não precisa ser mãe solo para fazer isso, porque tem muitas mulheres hoje que, mesmo casadas, elas também trabalham muito e também são mães. Uhum. Qual a mensagem que você daria, assim, que você conseguiu ver resultado na sua filha, na criação que você passou para ela, né, com todas as suas dificuldades? Acho que não levar as coisas muito a sério. Às vezes tem fases, né? Tanto da criança, da gente também. E às vezes a gente coloca muita importância em algumas fases, foca na dificuldade e acaba esquecendo de desfrutar o que está acontecendo. Então, principalmente na parte da maternidade, a gente tem que desfrutar realmente todas as fases, desde a bagunça ali de 1 ano, 2 anos, aquele grude que a criança tem com a gente desde pequenininho, e a dependência que ele tem, porque vai passar. Aquela dependência que a criança tem vai passar e a gente sente falta.
Curte o momento, Isso, né? curtir e não levar a sério, realmente viver cada dia. O trabalho, é lógico que a gente tem que ter responsabilidade, a gente quer crescer, a gente quer dar as coisas materiais para os filhos, mas não é o mais importante. E no final, no final se resolve, né? A maioria das pessoas, por mais que às vezes você tá aqui, igual quando eu fui mãe, eu tava aqui, tinha minha irmã aqui, né? Ela tá aqui até hoje, mas meus pais estavam no Brasil, não tinha muito rede de apoio, mas dá certo. Às vezes você tem uma pessoa só que tá ali te apoiando, mas às vezes você só precisa dela. Às vezes aquela pessoa faz tanta, te ajuda tanto, ou te dá tanto suporte de conversar, de estar ali no dia a dia, que é a única coisa que você precisa. E Deus te dá a força. É verdade, é como você falou, né? Ver o lado bom das Uhum, coisas, porque normalmente nós temos a dificuldade de sempre ver o lado ruim, não o lado bom, né? Então, assim, levar mais leve a vida, né? Não tão pesada, não só sim. olhar a dificuldade, né? Mas ver que você pode fazer diferente, que pode ser diferente pelo ato simples de estar ali, de conversar, de ler, de assistir um desenho, como você mesmo falou, né? E a gente tem que lembrar que poderia, por mais que você tenha dificuldade, mas sempre tem alguém que tá com mais dificuldade. Não que as suas dificuldades não tenham peso, tem. Mas você superar elas e se você tá acordando e você tem saúde, seus filhos têm saúde, é o que mais, é o que importa. É o que Você já importa. tá 90% já tá vencido. É verdade, você tem razão, porque tem muitas mães que sofrem, né, com os filhos Isso. doentes, ou até impossibilitada porque realmente não tem saúde, né, para Uhum. desfrutar os filhos, né? Isso era uma coisa que eu sempre pensava muito quando a Alexia tava, desde que ela nasceu. Eu sempre agradecia muito a Deus, porque eu olhava pra ela, tipo, a gente fica besta, né? Mãe Uhum. fica boba. E eu olhava pra ela e eu ficava imaginando, eu falava, gente, como que pode ser tão perfeita? E eu ficava, e eu sempre agradeço muito a Deus, porque ela, graças a Deus, ela sempre foi muito saudável. Então, mesmo as pessoas que às vezes passando alguma dificuldade com o filho, e que tem, né, às vezes fica doente de alguma maneira ou de outra, mas agradecer mesmo o tanto que os filhos da gente é perfeito, né? A olhar as bênçãos que eles são para a vida da gente. Que é uma Verdade. bênção. A mulher ela traz vida, né? Ela cria vida. Isso é um poder muito grande que Deus deu pra gente, né? De dar a vida. De amar, né? A gente ama mesmo como Cristo amou a igreja, né? Uhum. Ama ainda, né? Como imigrante, no caso, porque sabemos, né, que nós estamos nos Estados Unidos, em Charleston, Carolina do Sul. Você veio com quantos anos para cá? Eu vim pra cá com 16 Ah, anos. ser adolescente. Eu era mais jovem do que a minha filha é hoje. Você chegou a estudar aqui? Eu fui 6 meses, não chegou a 6 meses, eu fui pra ir pra high school, mas aí acabei saindo, não aprendi nada de inglês, aprendi espanhol, pelo menos espanhol eu aprendi, né? Mas fiquei uns 6 meses mais ou menos na escola, mas aí depois eu fui trabalhar, mudei de estado para estado, morei no Arizona, aí depois eu morei em Connecticut, morei acho que mais ou menos um ano em Rhode Island, eu morei lá Uau! trabalhando na limpeza. Aham. E aí depois eu voltei pra Canérica e depois eu vim pra cá, quando eu engravidei, em 2008. Eu descobri em fevereiro de 2008, aí eu mudei pra cá em abril. Falando um pouco sobre moradia, sobre adaptação de lugar, já que você mudou muito. Conta um pouquinho dos lugares que você mudou e o qual que você realmente se identificou, que você falou assim, nossa, aqui é meu lugar, Aqui, né, na Carolina do Carolina. Sul. É porque cada lugar que eu morei foi uma fase, né? Quando eu cheguei, eu morei há quase 2 anos no Arizona. Eu gostava de lá, a moradia lá é bom, muito quente no É. verão, que você olha assim no asfalto, parece que tá pegando fogo. É Uau! quente, bastante quente. E depois eu morei em Connecticut, mas o lugar que eu gosto mesmo é aqui, a Carolina do Sul é mais, acho que é mais parecido ali com o interior de Minas. Que Eu sou do interior de Minas, então é mais parecido, muito verde, a moradia é bom, o clima é bom, é bem parecido, né? Tem alguns dias frios, mas a maioria o clima aqui é muito bom. É bem gostoso mesmo. Também Uhum. prefiro aqui. Amo esse lugar. E no caso, você veio, teve algum propósito que você imigrou para cá? Não, na verdade eu nem me lembro 100%, né? 16 anos, acho que você nem pensa direito o que fazer. Eu decidi, agora que eu tenho um pouquinho mais de clareza, porque eu converso com a minha mãe, né? Às vezes eu converso algumas coisas com ela e ela solta uma coisa ou outra de quando eu vim, que eu falo, eu não lembro disso, eu não me lembro. Que Mas acho que legal. adolescente não lembra muito das coisas que faz, né? Aham. Mas a minha cidade tem muita gente que vem pra cá, né? Sempre tem muitos moradores aqui, mais em New Jersey. Então sempre já tem Já é comum, no já é caso. comum, todo mundo Ah, lá da minha tá. cidade tem alguém que mora aqui. Então foi uma época que eles estavam vindo e aí eu decidi que eu queria vir. E minha mãe mesmo, semana passada, me falou
que ela me pediu pra eu não vir, o que que eu ia fazer e que, tipo assim, né, que eu tava saindo só a mais nova dos três irmãos. E eu fui a primeira a sair de casa e ela falou pra mim não vir. E aí eu falei, não, mãe, eu vou, pra que que você tá querendo me segurar? E aí hoje eu falei, mãe, eu não falei isso, eu falei. Ela falou, falou. E Menina eu, corajosa. simplesmente empacotei a minha mala e vim pra cá. Cheguei com 16 anos, né? E fiquei desde sempre, até Uau. hoje. E o que que você diz de tudo que você já viveu, né? Do 16 anos até hoje, qual a lição que você acha essencial compartilhar com as mulheres que estão nos ouvindo? Uma lição que você fala, bom, essa daqui, gente, eu preciso falar para vocês que essa lição eu aprendi e valeu a pena. E se fosse o caso, eu faria de novo. Você tem uma assim que você poderia compartilhar? Eu acho que não tem um específico, né? Porque cada um tem um caminho a seguir. Mas eu acho que para resumir um pouquinho seria confia no caminho que Deus tá colocando você. Às vezes a gente não entende muito, né? Eu não imaginava que eu ia vir pra cá, pra outro país e morar aqui, né? Fazer a minha vida aqui. Eu vim pensando que ia ficar uns 5 anos, igual acho que a maioria vem falando que vai ficar 2 ou 5 anos, mas foi aqui que eu me tornei adulta. Então, acho que confiar mesmo na sua trajetória, as coisas que Deus permite acontecer, tem um final, né? Tem um propósito. Por mais que às vezes eu acho que não tem nada na minha vida que eu falaria, eu não faria, eu faria diferente, porque senão eu não estaria aqui hoje, eu não teria o aprendizado que eu tenho. Então, tudo que eu vivi foi válido. Mas mesmo as coisas que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não deveria ter feito, né? Mas às vezes se perdoar É também. necessário também, É às vezes, né? necessário Até pelo processo, que a né? gente tem coisas para aprender, né? De tudo que acontece na sua vida, você aprende alguma coisa, você não perde. Você sempre tira algo bom. É verdade. E no caso sobre aonde você chegou, né? A parte mais difícil para você do processo, aonde você falou assim, meu Deus do céu, e agora? Qual que foi aquela parte assim mais difícil para você? Sobre decisão, sobre alguma coisa que aconteceu e que você ficou, meu Deus. Teve um momento que, quando eu decidi expandir o mercado, então eu comecei o projeto lá em 2022 e se estendeu, foi muita coisa que aconteceu, muito aprendizado, né, muitos erros, e teve um momento lá dentro do espaço que já tinha 2 anos que eu tava tentando abrir o espaço e era uma coisa atrás da outra que não abria, alguma coisa sempre segurando e dava errado, eu pedia outras coisas, e teve um momento que eu passei acho que uma semana lavando coisas a minha mão tava já doendo, assim, tanto segurar a máquina de pressão, né, de jato, né, que fala, de pressure Aham, washer. aham. E, eu sentei no meio, eu sentei em cima de uma box que tava, e eu olhei, assim, aquele espaço vazio, assim, sem mercadorias, né, e que eu tava tudo molhado, que eu tava lavando, e eu tipo, eu desmoronei, eu chorei tipo, questionei mesmo a Deus, tipo assim, se era isso que eu tinha que estar fazendo, porque eu senti no meu coração que eu tinha que expandir o espaço. E que não era só a expansão, não era a expansão. Eu sentia que não era só na parte financeira, para eu ganhar dinheiro, para eu ter o mercado, não era isso. E só que aí aconteceu muita coisa, né? Muitos empecilhos. E eu desmoronei, eu questionei a Deus. Eu falei, é isso que o senhor quer de mim? O que que o senhor quer de mim? Que eu não entendo. Por que que nada dá, por que não tá dando errado, né? Por que que tudo tá dando errado? Eu questionei a Deus e na questão da documentação, sempre pediam alguma outra coisa, não dava certo. E eu questionei muito a Deus falei, eu não escuto a sua voz, por que que você não fala comigo, né? Tipo, o senhor não fala comigo, por que que eu literalmente eu dei uma birra, né? Eu dei uma birra igual a criança. Mas porque tem momentos que fica muito pesado, né? E a gente questiona. Mas no final dá certo. A gente precisa. Hoje, olhando para trás, eu entendo tudo que aconteceu era necessário. E confiar no processo. Porque a gente eu aprendi muita coisa e era necessário acontecer daquela forma. Então, muitas vezes a gente questiona o que acontece porque dá errado com a gente, e com outras pessoas dá certo, fica se Se comparando comparando. com outras pessoas, mas dá certo, E né, não gente? desistir, na Uhum, verdade, é não desistir do processo. uhum, O processo é fato, vai acontecer, mas é doloroso uhum, o processo. Porque, na verdade, o processo, ele, na verdade, ele não é sobre o que você está vivendo, é sobre você. uhum, É sobre nos preparar para o que está vindo. Né? Então é por isso que é doloroso, é por isso é Deus trabalhando na gente. E às vezes Deus fica em silêncio mesmo, justamente para a gente parar e tentar, tipo assim, porque se você tiver a direção, ó, vem aqui, entendeu? Aí é muito fácil, aí você não aprende. Mas quando tá em silêncio, você fala, gente, tipo o que você falou, uhum, Deus, peraí, o senhor não tá uhum, falando, uhum, tá dando tudo errado, o que que eu faço, né?
Mas é exatamente isso, é Deus trabalhando em você, porque ao mesmo tempo que você está questionando, você também está se respondendo. Uma hora ou não, você pode ter certeza que quando você faz o questionamento, automaticamente, o Senhor é com certeza que é Deus, vem na sua mente, no seu coração, fala, calma, vai dar certo, faz assim, Uhum, faz essa. E aí você vai, e quando vai ver, deu certo. Mas você não desistiu. Essa foi a chave, porque uhum, muitas pessoas desistem. uhum. Tá perto, tá quase, mas desiste. Para mim, desistir nunca foi uma opção, nunca foi uma opção. Às vezes, teve gente que aí as pessoas me perguntavam, né, não, porque tava demorando, isso e aquilo, e demorava. Vai demorar mesmo, mas eu não entendia por que que tava demorando. Mas eu olhava e falava, mas eu só vou seguir em frente. Não tem outra opção. Não tem pra trás, eu não vou voltar. Então tem que ir pra frente. E é não desistir. Isso é viver, né? É viver. Exatamente, exatamente. É ter coragem e não desistir por Uhum. causa da dor do processo. É continuar, né? E depois de tudo que você conquistou, de tudo que você passou, fala para as pessoas que estão te ouvindo sobre o que você conquistou, aonde está localizado, o que você realmente faz, o que você serve para a comunidade, para que aqueles que ainda não conhecem, né, conhecer agora Uhum. o que você conquistou. Sim, na parte empresarial, né? Eu sou a dona do mercado brasileiro, Brasília Market, que está em Goose Creek, na Carolina do Sul. E hoje a gente tem uma área de 26 mil pés, que 90% é produto brasileiro. Realmente é um mercado 100% mais focado no brasileiro. A gente tem outros produtos também. E tem a área de comida, tem a padaria, transferência de dinheiro para o Brasil, tem a parte de açougue, que é igual do Brasil, né? Personalizado. Você vai lá, compra a sua carne, eles cortam na hora para você, tempera, tem as linguiças que a gente mesmo faz na casa. E com gostinho mesmo do Brasil, tudo voltado, produzido lá na casa. A gente já tá mais de 15 anos, né? Que eu comecei no outro espaço, que era menor, e a gente tá servindo, e é muito bom as pessoas, de ver o aconchego, né? A gente, de ser um aconchego pra comunidade, da comunidade tá lá todo dia. A gente tem cliente, a gente vê os clientes 3, 4 vezes, 5, tem cliente, a gente vê cliente todo dia, o mesmo cliente. Então é um local que as pessoas se sentem em casa, e isso é muito bom. É igual eu falei, não é questão do dinheiro, não era o investimento de ter dinheiro, de entrar dinheiro, era algo a mais de ter aquele aconchego, a pessoa se sentir em casa. A gente vem pra fora, a gente se sente muito carente, né? Então, é aquele aconchego de você chegar, você sentir o cheirinho de um café que é brasileiro, você comer uma coxinha, comer um brigadeiro, comer algo que é feito com os produtos brasileiros e você volta lá na infância, né? Exatamente. Então, a Gislene, ela conseguiu vencer processos, barreiras, né, que tentaram parar e conseguiu ainda fazer um império, deixar um legado, né? Um legado de quê? De um abraço aos brasileiros que estão ali, né, morando ali na região de Goose Creek, né? Que é localizado em Goose Creek. Qual é o endereço? É 428 Red Bank Road. Então, faça um convite agora Uhum, para os novos clientes que ainda não conhecem, uhum, talvez alguém de fora, né, que vai viajar por Goose Creek, Charleston, para achar esse lugar, uhum. né? Pois é, para você que não conhece ainda, a gente está localizado na 428 Red Bank Road, em Goose Creek, na Carolina do Sul. E a gente está aberto de 6 dias da semana, de 7 da manhã às 9 da noite. E no domingo também a gente está aberto de 7 da manhã às 5 horas da tarde. Então, todos os dias a gente tem tudo fresquinho, feito do dia. E a gente está lá para esperar vocês. Se você não conhece ainda, as pessoas que estão em outros estados, Tennessee, na Geórgia, a gente tem muitos visitantes de lá que vêm para conhecer o mercado e vocês são muito bem-vindos. A gente está lá para esperar vocês com um pãozinho quentinho. Ai, que bom, Gislene, foi um Uhum, prazer ter esse momento com você, conhecer um pouco mais quem é a Gislene, atrás, né, da empresária Giza, a mais uhum, conhecida, né, da uhum, região. Foi um prazer ter você e compartilhar um pouco da sua história, da sua vida, de como mãe, maternidade, né, como empresária. E contar um pouco e ajudar muitas mães também, muitas mulheres que também vêm aqui, migram para cá, adolescentes também, e que têm dificuldades, passaram por algumas dificuldades, para que você possa também, né, compartilhar e transbordar, né, aquilo que você viveu e que você conseguiu vencer. Que a sua uhum. mensagem principal hoje foi não desistir, né? Obrigado por me receber aqui e foi um prazer tomar um cafezinho com você. Ai, que bom! A gente vai esperar você mais vezes. Bom, eu volto. Esteja sempre conosco, estamos aqui com mais um episódio e até mais.